Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Minuto Escatológico. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no Instagram e no YouTube. Neste programa Minuto Escatológico de hoje, 2 de setembro de 2022, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Tenho certeza que será aqui um momento de grande crescimento, um momento muito espiritual para a sua vida. O tema do programa Minuto Escatológico de hoje é o tempo de angústia de Jacó. O que é isso nesse minuto escatológico? O que é isso na escatologia bíblica? O que é isto no Apocalipse? Essa expressão, tempo de angústia de Jacó, ela se refere ao final dos tempos que nós estamos vivendo e, de modo mais específico, essa expressão se refere à grande tribulação, ao período que o mundo está prestes a entrar aí. Por isso eu quero te explicar fazendo a leitura de Jeremias capítulo 30, versículos 7 ao 11. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei os teus grilhões, e nunca mais te servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Para nós entendermos ao que se refere esse tempo de angústia de Jacó, que eu acabei de ler em Jeremias 30, do 7 ao 11, e contextualizar essa palavra, nós precisamos retornar a Gênesis. Pois é, para falar da grande tribulação, para falar do fim dos tempos, para falar do Apocalipse, o profeta Jeremias pega emprestada essa expressão, tempo de angústia de Jacó. Ela é uma expressão idiomática porque ela se refere a um contexto e cultura do povo de Israel e se refere a uma época específica para que as pessoas entendessem profeticamente do que o profeta Jeremias estava falando. E o profeta Jeremias está fazendo referência a um episódio que aconteceu em Gênesis capítulos 32 e 33. Jacó havia se desentendido com Esaú, justamente por causa da bênção da primogenitura que ele queria receber de seu pai. Vocês se lembram disso? Jacó e Esaú são filhos de Isaac. Jacó arrumou um jeito de tomar a bênção, porque ele considerava ela muito importante, de Esaú, e seu irmão começa então a intentá-lo matar, no que ele foge para a casa de Labão. E lá na casa de Labão ele vai se apaixonar por Raquel. Tem todo um contexto profético muito tremendo ali, muito tremendo. Ele se enamora de Raquel e ele então recebe a proposta de Labão, que ele tem que trabalhar por uma semana de anos, 7 anos, para se casar com Raquel. Quando ele se casa, ele vê que ele recebeu Lia, e ele então tem que trabalhar mais 7 anos para que ele possa se casar com Raquel, né? Que é a bênção que ele tanto queria, que ele tanto aguardava. Esse texto é recheado de significações proféticas, de tipologias bíblicas, não é? É muito interessante essa perspectiva, observando no papel de Cristo como que seu casamento com Israel e com a igreja, trabalhando mais umas, se casando com uma que não era aquela que intencionalmente era para ser esposa como Raquel, e se casando com Lia, e depois mais 7 anos para poder se casar com Raquel, que aqui representa Israel. Isso tudo é muito tremendo, isso tudo é muito profundo. E aí, depois que eles se casam, ele quer voltar para sua terra, com as suas esposas, agora Raquel e Lia e sua família toda. Então, ele vem com seus presentes, com uma série de coisas, e está voltando para habitar na terra dos seus pais. Então, ele ouve a notícia, isso está escrito em Gênesis 32 e Gênesis 33. Ele ouve a notícia de que seu irmão Esaú vem ao seu encontro com 400 soldados.
E diz o texto que Jacó temeu muito, Jacó ficou apavorado, a tal ponto que ele preparou tudo o que ele tinha, os bens, os presentes, e colocou em vários camelos na frente e mandou seguir em direção a Esaú. E mandou os seus servos juntos e disse: quando vocês encontrarem com Saul e seus 400 soldados, vocês não vão enfrentá-los, não vão fazer nada. Vocês vão dizer que esses bens todos são presentes do seu servo Jacó, que sou eu, como presente ao Senhor de Jacó, que é Esaú, meu irmão. Tamanho medo que ele ficou. E ele, inclusive, manteve Lia e Raquel para trás e mandou todos na frente. Quando Saul, com seus 400 soldados, encontra com aqueles presentes todos e aqueles servos, eles logo então contam para ele. E ele marcha em direção a Jacó. Quando ele marcha em direção a Jacó e chega diante de Jacó, Jacó vai na direção dele e se prostra. Jacó vai caminhando na direção dele e se prostra de joelhos. Se levanta, anda mais um pouco e se prostra. Se levanta, anda mais um pouco e se prostra. Isso por 7 vezes. Por 7 vezes Jacó se prostrou diante de Esaú. Isso é muito profético, porque representa esses conflitos que têm acontecido entre Israel e a Palestina, entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó até os dias de hoje. E esse episódio mostra que Jacó fez isso e também Raquel e Lia se prostraram juntamente com ele 7 vezes, ou seja, representando toda a nação de Israel. Isso faz referência profética ao período de 7 anos da tribulação. É muito forte, é muito tremendo, é muito poderoso. Agora, Jacó fez esse episódio todo e foi parar lá, porque Jacó entendia a importância da bênção patriarcal para que ele fosse preservado, para que ele fosse bem sucedido, para que ele prosperasse em tudo que ele fizesse. Nós temos a aprender com essa expressão, angústia de Jacó, e com a vida de Jacó, muito mais do que se possa imaginar. Eu lecionei para vocês algumas coisas muito importantes e palavra profética para a sua vida. Se ontem nós aprendemos que a unção que você honra, você atrai, hoje nós temos uma complementação dessa bênção. Primeiro, o sentido bíblico de abençoar é autorizar para prosperar. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Nós temos muito a aprender aqui com a vida de Jacó. O sentido bíblico de abençoar é autorizar para prosperar. Deixa isso entrar na sua mente. Deixa isso entrar no seu coração. Porque quando nós não buscamos a bênção daqueles que estão em autoridade sobre nós, daquelas pessoas que Deus levanta com palavra profética e com bênção, quando nós não entendemos isso e não nos apropriamos da bênção, fica um vazio. O sentido bíblico de abençoar é autorizar para prosperar. E Jacó entendia isso e por isso ele buscou a bênção de seu pai. A bênção do pai para prosperar e para prover. E isso é extremamente importante nós apropriarmos. Sabe por quê que essa coisa aconteceu e por que Jacó buscou essa bênção? Porque até aqui em Gênesis 27, Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Está dando para você entender? Talvez nós estamos vindo caminhando até aqui, convivendo com pessoas, os pais, ou com líderes, com ministérios, onde Deus tem sido o Deus deles e tem se manifestado com poder, mas ainda não se manifestou na nossa vida, para que nós, como Jacó, possamos dizer: Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas Deus muda esse quadro hoje. Amém, irmãos? Deus não derrama sua bênção sem que haja um canal. E é isso que é maravilhoso nesse processo, porque Deus nos honra, afinal de contas. Para que o homem receba, outro precisa deitar óleo nele. Tem que ter o maior para abençoar o menor. Tem que ter alguém com a bênção para poder liberar a palavra profética. A bênção tem uma origem, a bênção tem uma história, a bênção tem um propósito, a bênção é transferível, a bênção tem uma família. Deus sempre se preocupou em transferir toda a carga que uma geração tinha de experiência e conhecimento a respeito dele para a geração seguinte. Deus sempre usa alguém para liberar a bênção sobre nós, alguém com a palavra profética. Vai prestando atenção que isso é muito tremendo. Presta atenção agora. Recebe essa chave para virar a sua vida. Recebe essa palavra profética aí em nome de Jesus. A honra antecede a bênção. A honra antecede a bênção. Isaac queria uma oferta de seu filho pela bênção. Não era qualquer bênção, era a
transferência geracional. Deus era o Deus de Abraão e Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Mas agora ele seria, não é? Agora vai acontecer a bênção. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: no minuto escatológico de ontem, nós aprendemos que a unção que você atrai, você honra. Hoje nós estamos aprendendo que a honra antecede a bênção. A honra antecede a bênção. É aí que tem que estar o seu foco. Creia nisso, creia no profeta de Deus sobre a sua vida. Se ontem nós aprendemos que a unção que você honra, você atrai, hoje nós aprendemos que esta honra, ela antecede a bênção. Você precisa honrar para ser abençoado. Olha Gênesis 27, 28 e 29, como é que foi essa bênção que enriquece, não é? Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Gênesis 27, 28 e 29. Vocês estão entendendo o poder e o propósito da bênção patriarcal, de liberar essa bênção? Nós estamos aprendendo hoje que a honra antecede a bênção e que a bênção é autorização para prosperar. Então, em nome de Jesus Cristo, como sacerdote, como ministro do Evangelho, como pastor, como alguém que Deus chamou para o minuto escatológico, eu quero liberar a bênção sobre a sua vida, a bênção para você prosperar, a bênção para você enriquecer, a bênção para você ter saúde em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa crer. Você que está entrando no minuto escatológico agora, você precisa assistir esse vídeo desde o início para que você receba esta palavra profética sobre a sua vida. Bênção é autorização para prosperar. Abençoar é autorizar para prosperar. E a honra antecede a bênção. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora. Pai Todo-Poderoso, eu quero colocar nas tuas mãos e diante do teu altar a vida dessa pessoa que está nesse momento ao vivo comigo e a vida dessas pessoas que já estão assistindo esse vídeo salvo no YouTube. Nós tomamos posse dentro dessa perspectiva escatológica do tempo de Jacó, da vida de Jacó, do entendimento que ele teve da bênção patriarcal, do entendimento que ele teve que a bênção é a autorização para prosperar, do entendimento, meu Deus, de que a honra antecede a bênção. E baseados na palavra de ontem, complementando com a palavra de hoje, nós tomamos posse e eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que eu libero, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, sobre a minha vida, sobre a vida da Roberta, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo aqui este momento. Eu libero a bênção, eu libero a autorização para prosperar. Nós tomamos posse nessa manhã da autorização para prosperar e recebemos esta palavra, que a unção que você honra, você atrai, e que a honra antecede a benção. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, toca o coração, a mente do teu povo, ilumina, dá discernimento, prospera, dá saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, prospera o teu povo, e que essa palavra profética seja liberada sobre todos quantos a recebem agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse foi o Minuto Escatológico. Lembre-se do Senhor, lembre-se da sua palavra, abrace o Evangelho, deixe o Espírito Santo te usar, te abençoar. Recebe essa palavra sobre a sua vida. A bênção patriarcal, a bênção é autorizar para prosperar, e a honra antecede a bênção. Entenda, quando Deus coloca a pessoa para te abençoar, quando Deus coloca a pessoa para liberar a palavra profética sobre a sua vida, essa pessoa está ali tipologicamente representando Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau. Compartilha esse vídeo. Compartilha no Instagram, compartilha no YouTube, curte, comenta, porque é assim que funciona. Você não faz ideia do quanto curtir e comentar abençoa esse vídeo. Um beijo, pessoal. Até logo mais. Tchau, tchau.